Você já viu um jogador que simplesmente se recusava a dar um passe comum? Cada toque na bola era um espetáculo. Cada jogada, uma obra de arte. Estamos falando de Jason Williams, o White Chocolate, o homem que transformou o basquete em mágica. Se você já viu aquele passe de cotovelo lendário, sabe exatamente do que eu estou falando. Não era só habilidade, era ousadia. Ele fazia jogadas que ninguém ousava tentar e o pior, ele fazia parecer fácil. Mas não se engane achando que ele era só um showman. Jason Williams foi essencial para o título do Miami Heat em 2006, ao lado de Shaquille O'Neal e Dwayne Wade. Quando o jogo apertava, ele mostrava que sabia controlar o ritmo e liderar o time como poucos armadores faziam. Mas como esse garoto de aparência tranquila virou um dos jogadores mais imprevisíveis e eletrizantes que a NBA já viu? Para entender isso, precisamos voltar a 1994. A DuPont High School, liderada pelo armador estrela Jason Williams e pelo ala Randy Moss, está prestes a enfrentar o Martinsburg na final do Campeonato Nacional de Ensino Médio da categoria AAA. Mas como a única escola de ensino médio de Bell, West Virginia, uma cidade com pouco mais de 1000 habitantes, chegou a disputar um título nacional? A resposta está em Jason, cuja família morava em um trailer no campus de DuPont, graças ao fato de seu pai, Terry, um policial estadual, ter a chave do ginásio da escola. Foi lá que Jason se transformou em um dos melhores armadores do país. As horas que ele passou sozinho, aprimorando suas habilidades, junto com sua capacidade única de usar a imaginação, criaram uma conexão especial com seu parceiro de time, Moss. Essa aliança, que brilhou tanto nas quadras quanto nos campos, levou a DuPont a estar a apenas 32 minutos de ser coroada campeã nacional. Conforme o jogo decisivo avançava, a química entre Jason e Randy ficava cada vez mais evidente. Williams não só distribuía assistências insanas por trás das costas e lançava passes de quadra inteira com precisão de quarterback, como também acumulava ponto atrás de ponto, incendiando o placar. A habilidade de elite do jovem para pontuar frequentemente deixava seus companheiros livres na quadra. No entanto, apesar dos 26 pontos marcados pela estrela do time, a DuPont acabaria voltando para casa de mãos vazias. E esse foi apenas o começo dos problemas de Jason. O técnico universitário que o havia recrutado para Providence, Rick Barnes, aceitou um novo cargo em Clemson. O novo treinador, Pat Gillen, não só trouxe consigo seu conhecimento de basquete, mas também outro armador, Shane God Wells. Percebendo que sua temporada de calouro provavelmente seria passada no banco, Williams conseguiu se desvincular de seu compromisso e foi obrigado a frequentar a Fork Union Military Academy. No entanto, um certo assistente técnico, que havia implorado ao seu superior para contratar o jovem de Bell, acabara de aceitar um cargo de treinador principal na Marshall. Billy Donovan, ao contrário da maioria dos técnicos universitários, não viu sinais de alerta ao assistir Jason dominar as quadras. Não. Ele viu um gênio do basquete, um talento que levaria Marshall a novos patamares. Mas será que um armador rápido e cheio de firulas conseguiria realmente ter sucesso no jogo universitário conhecido por ser muito mais lento? Antes que essa pergunta pudesse ser respondida, Jay Will foi forçado a ficar de fora de toda a temporada 94-95 devido às regras de NCAA. No entanto, esse tempo afastado das quadras deu ao jovem de 19 anos ainda mais oportunidades para aprimorar seu jogo. Jason treinou de perto com o técnico Donovan, que o fazia realizar exercícios de controle de bola e passes enquanto usava pesos nos pulsos. Graças a esse ano de trabalho intenso, Williams liderou o time de Marshall para um recorde melhorado de 17 vitórias e 11 derrotas durante a temporada de 95-96. No entanto, esse sucesso acabaria levando à sua queda. Isso porque a Universidade da Flórida, outra instituição de elite do Division I, ao perceber o talento do promissor Billy Donovan, o contratou para comandar seu programa, deixando Jason devastado. Compreendendo que, mais uma vez, ele seria forçado a ficar de fora de mais uma temporada, Jason ainda assim decidiu seguir o treinador que acreditava em seu potencial para a Flórida. No entanto, será que essa foi uma decisão inteligente? Afinal, Jay Will odiava a escola. Com frequência, o agora jovem de 21 anos se atrasava ou simplesmente se recusava a ir às aulas. Por isso, o treinador Donovan puniu seu armador. O motivo de Jason para esse comportamento era simples. Ele acreditava que acordar cedo lhe dava uma vantagem sobre seus companheiros de time. E durante a temporada 97-98, esse esforço extra estava trazendo resultados. O agora jogador da Flórida estava registrando médias de 17,1 pontos, 6,7 assistências e 2,7 roubos de bola por jogo. E sua habilidade de lançar passes não convencionais atraía cada vez mais a atenção das equipes da NBA. Galera, eu tô passando aqui para dar dois avisos super importantes para vocês. O primeiro é que eu criei o meu segundo canal, que são Rebotes do Camisa 30, onde eu vou estar postando vídeo dia sim, dia não lá, direto pra vocês. Vou estar postando vídeo de react, vou estar postando análise, vou estar postando um monte de coisa legal e vai ter frequência lá no outro canal, beleza? Então se você não quer perder nada, primeiro link aqui fixado nos comentários e o segundo link fixado é pra falar da nossa patrocinadora, a GoCase. Cara, olha as garrafas fresh que tem lá no site, onde você coloca água aqui e fica o dia inteiro gelado, garrafas simplesmente de ultra qualidade, e tá rolando o aniversário da GoCase esse mês, então além das promoções que tem lá, você ainda pode usar o cupom
Ghost F e ter garrafas como essa e ter capinhas como essa também do seu time do coração, que tudo lá do site é de extrema qualidade. Confia em mim, usa o cupom GHOSTF e aproveita e não perde nada das promoções, beleza? Vamos pro vídeo, tamo junto. Imagina só, é 1998 e o Sacramento Kings decide apostar todas as fichas em um armador branco, tatuado, de cabelo descolorido, que jogava como se estivesse em um show de talentos, não em uma quadra da NBA. Esse era o Jason Williams, o famoso chocolate branco, que chegou na liga para mostrar que basquete também é arte. Logo na estreia dele, parecia que Sacramento tinha ganhado não só um jogador, mas um verdadeiro ilusionista com a bola. Ele fazia passes que desafiavam as leis da física, no-look passes, assistências por trás das costas e aquele famoso passe de cotovelo que até hoje deixa a galera de queixo caído. E o melhor, ele fazia tudo isso com uma cara de quem estava se divertindo mais do que todo mundo na quadra. A conexão dele com Chris Webber foi instantânea. Enquanto Webber dominava no garrafão, Jason transformava cada ataque numa obra de arte. O Kings, que antes era um time meio esquecido, de repente se tornou o time que todo mundo queria assistir. E não é exagero não, as arquibancadas ficaram lotadas, os destaques de ESPN eram só dele, e até quem não torcia pro Kings queria ver o que o chocolate branco ia aprontar. Naquela temporada de calouro, Jason Williams terminou com médias de 12.8 pontos e 6 assistências por jogo. Não parece nada absurdo, mas quem assistia aos jogos sabia que o impacto dele ia muito além dos números. Ele trouxe um estilo streetball para a NBA, que ninguém tinha visto antes em alto nível. Era ousado, era arriscado e às vezes ele até exagerava nas firulas e perdia a bola. Mas quem se importava? Ele fazia o jogo ser divertido. E olha que não foi só show não, tá? Jason levou os Kings para os playoffs, algo que o time não fazia há anos. Eles caíram na primeira rodada, é verdade, mas o recado já estava dado. O basquete em Sacramento nunca mais seria o mesmo. O chocolate branco tinha chegado e a NBA ganhou um dos jogadores mais estilosos de sua história. Depois daquela estreia explosiva, Jason Williams virou o coração do Sacramento Kings. Mas, como toda boa história, teve altos e baixos. O chocolate branco continuava fazendo mágica com a bola, deixando adversários perdidos e a torcida enlouquecida. Mas nem tudo era brilho. Nos anos seguintes, Jason manteve aquele estilo imprevisível. Era aquele jogador que você não sabia se ia acertar um passe genial ou entregar a bola de bandeja para o adversário. Ele era o rei das assistências de efeito, mas também dos turnovers. O técnico Rick Adelman amava e odiava isso ao mesmo tempo. A galera na arquibancada, esses aí só queriam saber do show. Enquanto isso, o Kings foi ficando cada vez mais forte. Chegaram nomes como Vlad Divac e o próprio Chris Webber, e o time começou a sonhar alto. O problema, chegar longe nos playoffs exigia mais do que só um espetáculo. Precisava de consistência, e Jason, consistência nunca foi o forte dele. Em alguns jogos ele parecia imparável, e em outros parecia que estava se jogando streetball na quebrada, arriscando tudo. A pressão começou a bater, a diretoria queria resultados, não só jogadas bonitas. E aí que as coisas começaram a azedar. O Kings precisava de alguém que controlasse melhor o ritmo de jogo, alguém que fosse mais cabeça e menos showman. Foi aí que decidiram fazer uma troca que pegou muita gente de surpresa. Em 2001, depois de 3 temporadas eletrizantes, o Kings mandou o chocolate branco para Memphis, em troca do armador Mike Bibby. A torcida ficou dividida. Uns entenderam que era o certo para buscar um título, outros sentiram que Sacramento estava perdendo a alma do time. E assim, Jason Williams se despediu de Sacramento. Ele deixou o time mais divertido, colocou o Kings no mapa da NBA moderna e ganhou fãs do mundo inteiro com aquele estilo único. Mas agora era hora de um novo capítulo. E claro, mais magia nas quadras. Quando Jason Williams chegou ao Memphis Grizzlies em 2001, parecia que o chocolate branco estava mais pronto para uma nova fase e dessa vez não era só sobre dar show. Mas calma, ele não deixou de ser aquele armador irreverente que encantava o mundo com seus passes malucos. A diferença, ele começou a encontrar um equilíbrio entre espetáculo e eficiência. A cada ano que ele ficou em Memphis, ele foi diminuindo sua média de turnovers por jogo. Memphis era um time jovem, meio perdido, tentando encontrar sua identidade na NBA. E quem melhor para isso do que Jason, né? Logo de cara ele virou o motor da equipe, comandando o ataque com aquele estilo que ninguém conseguia prever. O cara ainda soltava uns passes por trás das costas que deixavam os defensores olhando pro nada, mas agora ele estava mais consistente, tomando decisões melhores e controlando o ritmo do jogo. O Grizzlies não era exatamente um time de playoffs ainda, mas com Jason no comando, o time começou a mostrar sinais de vida. Ele ajudou a desenvolver jogadores como Paul Gasol, que estava começando a brilhar na liga. A química entre os dois era visível. Paul dominava no garrafão e Jason encontrava ele com passes que pareciam mágicos. Na temporada 2001-2002, Jason teve médias sólidas de 14.8 pontos e 8 assistências por jogo. Mas o mais importante foi ver como ele estava amadurecendo como jogador. O cara ainda tinha aquele fogo de querer surpreender, mas agora ele sabia a hora certa de arriscar e a hora certa de ser mais sério em quadra. Quem diria que o showman de Sacramento conseguiria encontrar esse equilíbrio? Mesmo com o time não indo tão longe, a primeira temporada de Jason em Memphis foi o começo de uma nova fase da carreira dele. Ele mostrou que podia ser mais do que
que só um highlight reel e preparou o terreno para o que viria a seguir, incluindo aquele título que ninguém esperava uns anos depois. Durante as temporadas seguintes, especialmente entre 2002 e 2005, o Grizzlies foi se ajustando. Sob o comando do técnico Hubie Brown, o time começou a encontrar o caminho para os playoffs, mas aí veio o dilema. O estilo caótico e criativo de Jason nem sempre combinava com a filosofia mais controlada e tática que o técnico queria implementar. Williams precisava ser menos showman e mais estrategista, e isso começou a criar um certo atrito. Mesmo assim, Jason foi peça fundamental para levar o Grizzlies aos playoffs pela primeira vez na história da franquia em 2004. Só que, apesar da conquista histórica, o time não conseguiu avançar muito. Foram varridos pelo San Antonio Spurs. E o mesmo roteiro se repetiu em 2005, quando o Grizzlies caiu na primeira rodada contra o Phoenix Suns. A essa altura, ficou claro que a relação entre o estilo livre de Jason e a busca da franquia por uma abordagem mais disciplinada estava desgastada. Então, em 2005 veio a troca que mudaria o rumo da carreira dele. Jason Williams foi enviado para o Miami Heat. Jason Williams estava em um momento decisivo da carreira. Aos 30 anos, ele queria jogar por um time que realmente brigasse pelo título. Foi então que, do nada, o telefone tocou. Do outro lado da linha, um velho conhecido, Shaquille O'Neal. Shaq sendo Shaq foi direto ao ponto. E aí, chocolate branco, quer jogar comigo em Miami? Jason, claro, nem pensou duas vezes antes de responder que sim. Mas Shaq ainda tinha mais uma carta na manga. Ele passou o telefone para ninguém menos que Pat Riley, o mestre por trás dos bastidores que fez sua mágica nos negócios. Dias depois, Jason Williams era oficialmente um jogador do Miami Heat, envolvido na maior troca da história da NBA até aquele momento, com incríveis 13 jogadores mudando de time. Foi um movimento colossal, mas para o Williams significava algo muito maior, a chance de disputar um título e mostrar que era mais do que apenas um showman. I have to mention that I really had fun playing with White Chocolate in Miami. White Chocolate was nice to play with, because I could just put my hand up like that and the ball would be right there every time. You know what? Every time. Agora pense comigo, o chocolate branco indo parar em South Beach, ao lado de Shaquille O'Neal e Dwayne Wade, era a chance perfeita para ele mostrar que não era só um armador de highlights, mas também um vencedor. No Heat, Jason encontrou o equilíbrio definitivo entre espetáculo e eficiência. Ele ainda soltava uns passes absurdos, mas agora com a maturidade de um cara que sabia o que era preciso para ganhar. A temporada 2005-2006 foi um verdadeiro plot twist na carreira de Jason Williams. Depois de anos sendo visto como aquele cara dos passes malucos e jogadas de efeito, ele chegou ao Miami Heat como um novo propósito, provar que podia ser mais do que só espetáculo. E olha, ele conseguiu. Logo de cara, Jason mostrou que estava pronto para o desafio. No meio de um elenco que tinha nomes como Dwayne Wade e Shaquille O'Neal, ele não precisava ser o cara que fazia tudo, mas sim o cara que fazia o time funcionar. E foi exatamente isso que ele fez. Pat Riley, o técnico lendário, deu a ele a confiança e a liberdade que ele precisava, mas com um leve toque de disciplina. Resultado, Jason virou o motor da equipe, controlando o ritmo dos jogos e colocando seus companheiros em posições perfeitas para brilhar. Mas não pense que ele virou um armador careta, não. Ele manteve aquela visão de jogo única que só ele tinha. A diferença é que agora os passes eram precisos e eficientes. Quando o jogo apertava, Jason era aquele cara que conseguia acelerar ou desacelerar o jogo na medida certa. Ele sabia a hora de soltar um passe ousado e a hora de ser mais seguro. E mais importante, ele sabia como manter o time calmo nos momentos de pressão. Nos playoffs, essa confiança foi fundamental. O Heat enfrentou uma série de desafios, passando por Chicago Bulls, New Jersey Nets e Detroit Pistons antes de chegar nas finais. Jason foi constante, mantendo a equipe organizada, encontrando Shaq no garrafão e Wade na zona de conforto para pontuar. Ele não precisava ser o maior pontuador, sua missão era fazer o time rodar com uma máquina bem ajustada. E quando o Miami Heat chegou às finais de NBA contra o Dallas Mavericks, Jason mostrou que estava pronto para o palco maior. Mesmo lidando com dores no joelho, ele foi um verdadeiro guerreiro em quadra. O Heat perdeu os 2 primeiros jogos da série, mas Jason manteve o time unido e focado. Nos jogos seguintes, ele foi essencial na retomada da equipe, controlando o jogo com calma e inteligência, enquanto Wade assumiu o protagonismo na pontuação. No jogo 6, o confronto decisivo, Jason teve uma das atuações mais importantes da sua carreira. Ele marcou 14 pontos com 7 de 11 arremessos e distribuiu passes cirúrgicos que desmontaram a defesa do Mavs. Não foi o jogador mais falado da série, mas sem o controle e a liderança dele, o Heat não teria encontrado o equilíbrio necessário para conquistar o primeiro título da franquia. No final das contas, Jason Williams provou que era mais do que um showman. Ele foi o cérebro que ajudou a comandar um dos elencos mais talentosos de NBA naquela época. E o melhor de tudo, ele fez isso sem perder o brilho que o tornou único. Porque no fundo, o chocolate branco nunca deixou de ser aquele armador ousado. Ele só aprendeu a usar sua magia no momento certo. Depois de conquistar o título com o Miami Heat em 2006, Jason Williams poderia ter simplesmente relaxado e curtido a glória. Mas não. O chocolate branco ainda tinha gasolina no tanque e muito basquete para mostrar. Na temporada seguinte, 2006-2007, ele continuou sendo o maestro do Heat, mas o time enfrentou algumas dificuldades. Lesões começaram a atrapalhar tanto Jason quanto outros jogadores importantes do elenco. Mesmo assim,
Ele ainda era o cara que fazia o jogo fluir, distribuindo assistências e mantendo o ritmo quando o Heat precisava. Mas o brilho da temporada anterior não se repetiu, e o Miami acabou sendo varrido na primeira rodada dos playoffs pelo Chicago Bulls. A temporada 7 e 8 foi um verdadeiro teste de paciência. Jason lutava contra lesões de joelho e o time simplesmente desmoronou. O Heat terminou com a pior campanha da liga, e era óbvio que mudanças estavam a caminho. No final daquela temporada, Jason decidiu que era hora de seguir em frente. Em 2008, ele assinou com o Los Angeles Clippers, mas antes mesmo da temporada começar, ele decidiu que não era aquilo que ele queria. Jason anunciou sua aposentadoria da NBA, pegando todo mundo de surpresa. Parecia que o chocolate branco tinha deixado as quadras para sempre. Só que não. Em 2009, Jason Williams fez o que ninguém esperava. Ele voltou, dessa vez vestindo a camisa do Orlando Magic. Agora com um papel mais modesto, vindo do banco, ele trouxe a experiência e aquela visão de jogo que nunca o abandonou. Mesmo não sendo o armador elétrico dos tempos de Sacramento, ele ainda conseguia fazer jogadas incríveis e controlar o ritmo quando necessário. O Magic com Jason no elenco chegou até as finais da Conferência Leste, mas acabou eliminado pelo Boston Celtics. Na temporada seguinte, ele continuou em Orlando, mas o impacto foi menor. As lesões voltaram a incomodar e com menos minutos em quadra, Jason não teve o mesmo brilho. Em 2011, ele decidiu encerrar sua carreira, dessa vez para valer. Jason Williams não foi apenas um jogador de basquete, ele foi um verdadeiro espetáculo em quadra. Enquanto muitos armadores seguiam o manual, ele escreveu o próprio com passes inacreditáveis, dribles ousados e uma visão de jogo que parecia coisa de outro planeta. O chocolate branco mostrou que o basquete pode ser divertido e ao mesmo tempo eficiente. Ele não precisava de 30 pontos por jogo para ser lembrado. Bastava um passe de cotovelo, um drible desconcertante ou uma jogada inesperada, que deixava até os adversários de boca aberta. E o mais incrível, os highlights dele continuam sendo alguns dos mais empolgantes da história da NBA. Até hoje, quando você vê algum passe absurdo ou alguma jogada maluca nos vídeos do YouTube, tem grande chance de ser de Jason Williams fazendo o impossível parecer fácil. Ele trouxe magia para a quadra e por isso deixou uma marca que vai muito além dos números. No final das contas, Jason Williams nos lembrou que o basquete é, acima de tudo, um jogo para ser curtido. E com ele em quadra, cada partida era uma experiência que fazia a galera levantar do sofá. Ele pode ter pendurado o tênis, mas o brilho dos seus lances continua aceso na memória de todo fã que ama o jogo. Porque no mundo da NBA tem muito jogador que faz história, mas poucos conseguem fazer isso com tanto estilo quanto o chocolate branco fez.